aborto ilegal é um grave problema de saúde pública no Brasil. Milhares de mulheres procuram o Sistema Único de Saúde todos os anos por causa de complicações em abortos induzidos. Cerca de 55% delas ficam internadas. A prática é considerada crime no Brasil, com penas que variam de 1 a 4 anos de detenção. Mas antes de ser julgada, essa mulher precisa ser atendida. Hoje eu converso sobre o aborto ilegal e o Sistema Único de Saúde com Leila Adesse, diretora da Ações Afirmativas em Saúde, em Direitos e Saúde do IPAS Brasil. Leila, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu é que agradeço. Realmente é uma possibilidade, uma oportunidade de estar falando desse tema de forma séria, comprometida, né, que a gente possa realmente dialogar com o público em geral, com os profissionais de saúde, né, sobre um tema que eu não tenho esse teu dado dos 55% que ficam internados, mas eu sei que a terceira causa de ocupação de leito obstétrico, primeiro é o parto, segundo são as complicações em gerais obstétricas e o terceiro é o abortamento. E é um tema que é um tabu ainda, né? A gente tem um certo descompasso entre o que se fala sobre abortamento, né, de uma forma às vezes até pejorativa, deturpada, né, e aquilo que é a realidade nos serviços de saúde. E o nosso trabalho, falando um pouco da nossa experiência, são 15 anos que eu sou médica sanitarista, fiz a minha especialização, estou no doutorado na Fiocruz, né, tenho assim uma forte visão de saúde pública, mas uma visão também pelo lado das mulheres, né? E a gente procura exatamente na nossa, vamos dizer assim, na nossa estratégia de ação, trabalhar com os profissionais de saúde, trazendo esse olhar das mulheres para dentro dos serviços de saúde. Então, o IPAS Brasil, que é uma ONG internacional, ela é uma representação de uma ONG internacional chamada IPAS, que tem escritórios no mundo inteiro. No Brasil, a gente está há 15 anos, né? E no último ano, a gente vem se transformando numa ONG autônoma, independente, e aí a gente cunhou esse nome, Ações Afirmativas em Direitos de Saúde, que tem sido exatamente a nossa prática recente, de dialogar a saúde com o direito na perspectiva das mulheres, né? Agora, Leila, como é que vocês trabalham associando-se às secretarias municipais de saúde? Como é que é essa associação da organização com o Estado, com o Sistema Único de Saúde? A gente faz uma capacitação, a gente tem um modelo de capacitação em atenção ao abortamento, que segue as perspectivas, inclusive, da norma técnica de atenção ao abortamento do Ministério da Saúde, que eu gostaria até que vocês pudessem, por favor, dá uma mostrada pra divulgar, né? Que está editada desde 2005, né? Juntamente com outra norma, que é a anticoncepção de emergência, que auxilia os profissionais a ter uma orientação, né, de protocolos e rotinas do atendimento às mulheres em situação de abortamento. E isso é pouco conhecido, né? Na verdade, pensa-se que o SUS ignora esse problema. Não, pelo contrário. E há, então, uma estratégia de atendimento para essas mulheres. Pelo contrário, como eu falei, desde 2005 foi feito um lançamento ainda, era um outro ministro, mas que o ministro Temporão também seguiu, e agora o ministro Humberto Costa, nós já estamos há 3 gestões trabalhando com essa norma técnica. Então, uma continuidade que é importante nesse caso, isso é né? muito importante, porque assim um marco, né, no sentido de que o profissional de saúde e os serviços, né, assumam um compromisso com a humanização do atendimento. E até porque essa continuidade faz com que o profissional de saúde comece a ter a cultura de que essa mulher precisa desse atendimento. Ele não está ali para julgá-la, né? Ele está ali para atendê-la, e cabe à justiça entender o que vai ser feito a partir dali. A prática existe, né? É um dado, né? Senão nós não teríamos esse número, né, que vem inclusive do DataSUS, né, que são 230 mil internações anos com o Código Internacional de Doenças, que é o CID, de abortamento. Então, isso é bastante relevante, né? Nós não estamos falando
de uma ou duas mulheres. Nós estamos falando de 230 mil ano, né? Então, assim, é claro que houve assim, uma mudança no padrão de fecundidade, de fertilidade, né? Nos últimos anos a gente tem um número menor de nascimentos e também um número menor de abortamentos. A gente fez um estudo, né? Eu ia exatamente pedir para falar sobre esse estudo, né? Sobre a magnitude do abortamento no Brasil. Exatamente. O que vocês encontraram? Foi em 2007, junto com o Ministério da Saúde? A gente fez junto em parceria com o professor Mário Monteiro, do Instituto de Medicina Social da UERJ. A gente fez um estudo dos últimos 10 anos, né? Dos dados do DataSUS, mostrando que houve, sim, uma redução, né, do número de abortamentos, do número de internações por abortamentos. E por que se considera... Isso, de uma certa maneira, que pode ter acompanhou acontecido? Um pouco, né, essa tendência da redução do número de filhos, né, e também de acesso a contraceptivos. Sim, né? então Isso tem uma aí relação direta com essas fato. medidas também que já começam a ser mais Tem expressivas uma pelo expressão, SUS. né, no SUS. Agora, o fato de diminuir, nem por isso a gente tem uma melhoria da qualidade da atenção. E é por isso que o IPAS, a ADS, junto com as secretarias e os serviços, vem fazendo a formação em serviço. Na verdade, o profissional de saúde, na formação, ele tem aulas de abortamento. Mas o que a gente vem fazendo é trazer uma perspectiva de conhecer as tecnologias mais, vamos dizer assim, mais modernas, mais atuais, como a aspiração manual intrauterina, substituindo uma tecnologia bastante arcaica que é a curetagem. Então, esse tem sido o nosso, vamos dizer assim, o nosso papel no sentido de... Ou seja, precisa se evoluir para esse cuidado, né? Impulsionar uma modernização da atenção. Além disso, se trabalhar com uma outra tecnologia que é o misoprostol, né, que também, recentemente, também no site do Ministério, foi lançado um caderninho de normas e procedimentos de uso do misoprostol para abortamentos, para redução, por exemplo, da hemorragia pós-parto. Então, o Ministério vem trabalhando no sentido de não ignora o assunto, criar melhores condições de atendimento. Agora, né? Leila, até que ponto o abortamento, o preconceito e o desconhecimento, a dificuldade que a sociedade vem tendo em discutir esse assunto como uma realidade, é uma porta fechada nas portas de entrada do SUS? Ou seja, a mulher ainda tem alguma dificuldade? Você está falando de iniciativas que vêm de cima e que propõem, de fato, que se aceite essa realidade e que, antes de julgar, vamos trabalhar para que os danos sejam os menores possíveis. Mas, ainda assim, a cultura dos próprios profissionais de saúde, a cultura das portas de entrada do SUS, humanamente falando, ainda trazem muita dificuldade por conta de preconceito com essa mulher que realiza um abortamento, clandestino, sobretudo? Você está falando daquilo que a gente vem fazendo um esforço para estudar, inclusive, né? Eu estou, inclusive, no doutorado, no Fernandes Figueira, estou trabalhando no sentido de estudar o estigma do abortamento. Existe, como eu falei, um tabu, tem um descompasso entre o que é real e aquilo que se tenta, de uma certa maneira, evitar de falar, né? E todas nós, mulheres, temos, né, durante nosso ciclo fértil, né, que teoricamente é de 15 a 49, né, de 15 a 49 anos, mas a gente está vendo quão precoce, né, tem sido a gravidez no nosso país, né? Isso também é uma preocupação, né, dos governos. Né? E os índices entre as adolescentes são bem altos, também, né? É alto, né? E inclusive no campo do aborto, é essa faixa de idade onde o aborto cresceu, né? Nas outras faixas de idade ele diminui, né? E principalmente na região norte, esse foi o estudo que a gente fez, né? De perceber que tem diferenças regionais. E esses dados são pouco considerados quando se tem o debate, né, sobre a questão do abortamento. É como se fosse uma certa demonização
desse tema. É um tema de saúde pública, é um tema ligado à vida sexual e contraceptiva das mulheres, né? Qual de nós não passou por uma situação de gravidez indesejada? Muitas vezes até a própria mulher que já realizou um aborto se diz contra o aborto. Exato. Isso acontece bastante. Agora, a legalização do aborto resolve esse problema? A legalização do aborto vai resolver principalmente a busca por métodos clandestinos, por métodos insalubres, tanto que a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia fala em abortamento inseguro, que é exatamente aquele realizado por profissionais não gabaritados para isso e em condições também de pouca condição de saúde, sanitariamente falando. E resolve talvez também o mercado negro aí do aborto. Exatamente. Né? Então, assim, que se traga isso para dentro dos serviços de saúde, para que se assuma realmente uma qualidade da atenção, para que a mulher não evite, né, de procurar o serviço de saúde com medo desse preconceito, de ser julgada, de ser deixada para o último momento do atendimento, né? Então vamos deixar os abortos para o final. Né? E a gente, nesses 15 anos, a gente no início via que o abortamento era feito inclusive sem anestesia. Né? Então assim, como que eu vou punir essa mulher? Ao invés de acolher, tinha certas situações que se punia. Felizmente isso vem mudando. E não cabe à saúde punir essa mulher, né? Porque a situação por si só já é uma punição, né? Ninguém gosta de abortar. Institucional. Né? Bom, Leila, a gente precisa fazer um rápido intervalo, mas a gente ainda vai falar aí dessa discussão que se tem para o novo Código Penal. Quero também saber como é que funciona na prática esse atendimento no SUS. Então a gente tem bastante assunto aí pela frente. E você não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre aborto ilegal e Sistema Único de Saúde com Leila Adesse, diretora da Ações Afirmativas em Direito e Saúde. Leila, como a gente estava finalizando o programa, citando quais são as ações que o SUS tem hoje para acolher essa mulher. Agora, esse atendimento na prática, como é que acontece? Uma mulher vai a uma porta de entrada do SUS, seja um posto de saúde ou um hospital, geralmente, né? E geralmente a mulher se coloca diz estar diante de uma situação de pós-abortamento, ou isso geralmente vem camuflado, passando por outro tipo de situação? Como é que funciona na prática esse acolhimento? Não necessariamente ela diz, né? Bom, ela pode vir, como aqui no Rio, ela pode ir numa UPA, ela pode ir num posto de saúde, mas em geral, quando tem, por exemplo, no caso, um sangramento, né? Ela procura as emergências dos serviços municipais, né? E dependendo da situação, dependendo do serviço, da emergência, ela pode ser atendida, né? Ou ir para a maternidade. Né? Tem serviços de emergência que tem maternidade acoplada aqui no Rio de Janeiro e acredito que em outros estados isso também aconteça. Né? Mas varia. Tem mulheres que dizem que caiu da escada, que sofreu um acidente, que não está se sentindo bem, que ela começou a sangrar. E tem outras que já assumem dizendo que fizeram uso de alguma medicação, ou que colocaram, ou que tomaram chá, ou que fizeram alguma tentativa, né, de interromper aquela gravidez. E é importante que seja dito isso, né? Porque no hospital ela não deve ser julgada, como a gente já disse, né? E para esse tratamento, para esse atendimento ser o adequado, é importante que as informações sejam corretas. Para o profissional, né, de saúde, até para dimensionar que tipo de nível de complicação ele está atendendo, seria importante. Né? Normalmente é feito um ultrassom, né? Para avaliar realmente o tempo das semanas de gestação, para inclusive avaliar que tipo de método vai ser utilizado. É importante também dizer que existe uma ficha, né, de atendimento do abortamento. Eu trouxe inclusive para você ter uma ideia. Né? Essa é a ficha de abortamento do SUS. Do SUS. É uma ficha única para o Rio de Janeiro, no caso. No Rio de Janeiro. Então, nos serviços de obstetrícia, isso mostra para a gente o quanto, né,
é realmente relevante o número de casos que chega para o atendimento, né? Corroborando aqueles dados, né, nacionais de que é a terceira causa de internação, né? Agora, Leila, também é importante dizer que, eu não falei antes, né, que a gente já teve, né, um nível de 350 mil internações ano, em 92, e agora nós estamos em torno dos 230 mil. Agora, é exatamente nessa porta de entrada que tudo acontece, né, onde vai ter esse diálogo, né, meio surdo, né, meio do que a gente caracterizou do estigma, né? Como é que ela vai ser acolhida, se ela vai ter, né, uma definição de níveis de risco, se ela vai receber o atendimento imediato, se ela vai ficar sentada numa cadeira aguardando esse atendimento, até que os partos... E quais são as consequências de um abortamento quando ele não é bem atendido e às vezes até mesmo com o atendimento ele pode ultrapassar um certo nível de segurança? Existe um primeiro de tudo que é um trauma emocional para as mulheres, né? Ninguém gosta de passar por uma situação dessa. E ela lida o tempo todo com essa linha tênue da legalidade e ilegalidade, legalidade e clandestinidade, né? E correndo o risco de, dependendo do que ela dizer, ela poder, né, ser chamada à polícia, né, e ser caracterizado que aquilo ali ela está infringindo a lei, né? E aí fica também um dilema para o profissional de saúde. O que ele faz, né? Alguns profissionais rompem essa linha tênue, né, da responsabilidade, do atendimento, do acolhimento, do cuidado e acabam denunciando. O que a gente quer é exatamente garantir que ao entrar, ao ultrapassar o umbral, né, da porta do serviço de saúde, que essas questões fiquem lá fora e que ele procure realmente atender da melhor maneira possível, trabalhando dentro da perspectiva da humanização do atendimento. Agora, Leila, o que diz a lei sobre esse atendimento? Você estava citando questões legais no meio disso que existem. Agora, o que a lei diz a respeito desse atendimento para essa mulher? Bom, existem dois permissivos legais, que permite a interrupção legal no caso de violência sexual, de estupro, né, e de risco de vida para a mulher. Agora, recentemente, o Supremo votou, né, e foi decidido a questão da interrupção em casos de malformações incompatíveis com a vida, como é o caso da anencefalia. E a gente espera que outros permissivos sejam incluídos agora na revisão do Código Penal, porque exatamente a gente vai estar cada vez mais, né, revendo essa questão de ser colocado, né, o abortamento como crime, né? E até fizemos há tempos atrás, eu acho que uns 6 anos atrás, nós fizemos um vídeo curto que vocês podem acessar no YouTube, chamado Vai Pensando Aí, onde a gente coloca, né, essa discussão, será que as mulheres deveriam ser presas, aquelas que fazem aborto? Então a gente faz 3 perguntas. Se você acha que o aborto deve ser punido, as pessoas dizem, questionam, né? Depois, se você conhece mulheres que já fizeram aborto, as pessoas dizem que sim. E vocês acham que essa mulher deveria ser presa? E aí termina com uma frase que vai no ar, vai pensando aí. E eu acho que a gente tem que pensar né, sobre isso, né? Pensar que o profissional de saúde deve dar acesso a informações que no SUS ela deveria procurar o SUS e não procurar clínicas clandestinas de fundo de quintal, né, que podem trazer risco e podem perfurar o útero. Mas se ela procurar o SUS hoje, ela não vai ter esse abortamento. Ela vai ter um atendimento pós. Ela vai ter o pós. Então, na verdade, por enquanto, realmente o SUS ainda não pode oferecer essa possibilidade do abortamento ele vem seguro, trabalhando, né, dentro desses marcos desses legais, limites legais, né? Agora, eu li algo a respeito, até por favor você me corrija se eu estiver equivocada, de que o Ministério da Saúde prepara uma cartilha para a mulher que pretenda realizar o aborto. Isso é fato? Eu não conheço. Eu acho que é interessante vocês buscarem essa informação direto na fonte. O que a gente sabe é baseado nos protocolos que já existem, né? E essa discussão, né, dentro da rede cegonha, né, de uma perspectiva de redução de danos, né, e de principalmente de trabalhar o acolhimento. O principal
para mim, redução de danos está em você, primeiro, não julgar. 2, informar. 3, garantir uma tecnologia adequada para esse atendimento. 4, contracepção pós-abortamento imediato, porque ela realmente pode ser considerada uma mulher de risco, né? Mais até, às vezes, do que aquela mulher que teve o filho. Né? Por quê? Porque ela, às vezes, pode estar utilizando o aborto como um método, né, desesperado de interromper uma gravidez, né? Quando ela deveria ter um acesso a contraceptivos, né? Ou a anticoncepção de emergência, quando aconteceu de um sexo desprotegido, ou, né? Ou forçado, né? Ou forçado, né? Então, assim, eu acho que existem caminhos para garantir esses direitos básicos, né? Que qualquer profissional poderia estar fornecendo, né, no atendimento. Por isso que a gente, o tempo todo, a ADS trabalha com essa perspectiva do enlace da saúde e do direito, dos direitos humanos, dos direitos sexuais e reprodutivos, da discussão da liberdade das mulheres. Né? Qual o endereço do site de vocês? Porque aí, de repente, quem estiver assistindo pode também buscar mais informações sobre o trabalho. www.ads.gov.br. Repete, por favor, Leila, vai estar na tela. www.ads.org.br. Tá, e agora eu queria saber com você como é que estão os grupos conservadores diante dessa discussão que foi reaberta com a inclusão desse tópico no novo Código Penal. E como é que esses grupos conservadores também avaliam o papel do SUS dentro desse contexto de redução de danos, indiretamente, que é o que é feito, no final das contas, né? Eu acho que eles tentam realmente trazer um cunho bastante negativo, quase como se fosse uma coisa assim demoníaca, né? E por todos os exemplos que eu te trouxe, né? Faz parte da vida das mulheres, né? Então, assim, nem todos os contraceptivos são 100% eficazes e a gente pode estar numa situação de gravidez indesejada. E realmente eles procuram fazer com que se caracterize uma situação de que essa mulher ela está rompendo não só com as leis do país, como as leis divinas, né? E criam toda uma situação de pensar, né? Uma situação de que a mulher, nesses casos, é uma criminosa, é uma mulher que não pode, vai contra as leis divinas, né? E realmente criar uma situação de empurrar para dentro do legislativo como se essa fosse a única questão que os parlamentares têm para discutir no nosso país, né? Eu acho que existe uma série de outros problemas que os nossos representantes no parlamento deveriam estar cuidando e deixando a questão do abortamento para os profissionais de saúde para tratar dentro do SUS. E é importante dizer que o nosso Estado é laico, né? Não se pode misturar as questões religiosas, as questões de opinião espiritual, uma questão que é diretamente relacionada à saúde pública, né? Chegou a hora da sociedade brasileira realmente discutir esse assunto. Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção o tempo todo, né? Quando a gente veste o nosso jaleco e entra no serviço de saúde, a gente está representando a instituição do SUS, né? A gente é um profissional, a gente deve tentar deixar de lado essas questões de foro íntimo e realmente garantir, resguardar a integridade física e mental. Acho que a gente não pode esquecer que as mulheres sofrem fisicamente e mentalmente, tem muitas que têm problemas emocionais por conta de um atendimento mal dirigido, mal encaminhado na questão do abortamento. Leila, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço e a seriedade com que vocês estão tratando esse tema. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários. O nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre descriminalização do aborto. Eu espero você. Até lá!